No próximo slide, principais técnicas de monitoramento. Temos a análise de vibração, a ferrografia e a termografia. A análise de vibração consiste em senoides ou sensores ligados a partes em movimentos. Pode ser no eixo, no rolamento, no mancal. Este movimento vai replicar em gráficos a situação de trabalho, se é normal, acima ou abaixo do esperado. A ferrografia consiste em analisar os resíduos ou contaminantes do óleo em sistemas herméticos ou fechados. E a termografia, utilizando técnicas como filmagem, máquinas fotográficas, onde pela cor é definido a região que está mais aquecida. Ainda, a análise de vibração é o princípio básico de utilização da análise de vibração como técnica de preditiva. Consiste na identificação do nível de vibração, que pode diferenciar o estado normal. Logo mais veremos fotos comparativas dessa análise. Na ferrografia, a partir da quantificação e análise da morfologia das partículas de desgaste ou limalhas, por exemplo. E na termografia é definida como a técnica de sensoriamento remoto que possibilita a medição de temperaturas, por exemplo. No próximo slide, ainda falando da termografia, é a técnica utilizada com uma câmera infravermelha de medição e captação de imagens para ver e medir a energia térmica emitida por um objeto. Quanto maior a temperatura, maior a radiação de infravermelho emitida. A câmera capta pelo movimento e compara com suas padronizações de dados para ver se aquela região está normal ou anormal. O termovisor é um instrumento utilizado para fazer imageamento térmico. Emprega um sistema óptico para captar e focalizar energia. Como falado anteriormente, essa captação pode ser feita na temperatura maior, no movimento ou em fases, como o slide a seguir. Temos aqui um exemplo de manutenção preventiva feita com termovisor em transformador de energia. Aletas do radiador fria e nível de óleo está baixo. Pela foto é possível ver a região azul, que seriam as aletas frias, e dentro do transformador o nível de óleo baixo, diferenciado pelas cores vermelho, amarelo e verde. Isso facilita a manutenção, sem que tenhamos que desmontar antes do horário previsto e fazer a reciclagem de óleo se este for necessário. Na foto abaixo, temos fusíveis e aquecimento em conexão. Podemos chamar de L1, L2, L3 ou RST. Na fase 2, o fusível apresenta um superaquecimento proveniente da qualidade do fusível, do tempo da manutenção ou sobrecarga nessa fase. Isso ocorre muito quando ligamos muitos equipamentos em uma fiação só. Então necessita de balanceamento dessa fase. No slide a seguir,
temos a foto de uma chave seccionadora, mau contato no terminal da seccionadora. Este mau contato também gera um calor maior na região, como mostra a foto L1 e L2, a primeira fase bem envermelhada ou até na cor amarela. O ideal é fazer reapertos da seccionadora e, se possível, trocar trechos dessa fiação, que aqueceu também para dentro do equipamento. Na foto abaixo, temos o tanque de armazenamento de líquido. Na foto abaixo, temos o tanque de armazenamento de líquido. Com a termografia, é possível também determinar nível de líquido. Um exemplo, líquido mais quente embaixo e a evaporação dele mais fria em cima. Este se aplica em tanques de óleo, emulsão oleosa ou líquidos aquecidos, sempre utilizando o nivelamento visual conforme NBR como apoio. No próximo slide, análise de vibração. À nossa esquerda temos uma análise feita em um compressor tipo parafuso acoplado a um motor a diesel. Essa análise está sendo feita com equipamento digital e os pontos de coleta podem ser fornecidos pelo fabricante ou feito amostragens, mapeando a região do rolamento em X e Y. O ideal é que para cada leitura seja feito em 3 pontos diferentes, para que tenhamos total certeza daquela região. A parte de cima do rolamento, por exemplo, a parte central e as laterais. À nossa direita, temos a análise de vibração de um motor elétrico. É possível também ver o isolamento do motor, a temperatura externa da carcaça e a condição dos rolamentos internos do eixo. Próximo slide. Vamos exemplificar aqui uma análise de dados de análise de vibração. O envelope de aceleração apresentava alteração na amplitude e picos que iniciavam a rotação de uma falha de pista externa do rolamento 6211. O importante é sabermos que os fabricantes têm o livro com os padrões e vibrações permitidos para cada conjunto ou cada rolamento. Fica então nossa dica para lermos mais sobre tipos de vibrações por marca ou fabricante. Nessa amostragem temos aqui a rotação do motor com 1.5 e algumas repetições desses picos. Um rolamento da SKF 6211 com 4 repetições seguidas. No próximo slide, a foto à esquerda mostra a amplitude desses picos, evidenciando um defeito na pista externa do rolamento. A maioria dos relatórios devem vir com o tipo e modelo do equipamento e sua aferição, para que tenhamos confiança nessa evidência.
Importante ressaltar também que as amplitudes menores também são importantes para prever as próximas manutenções. Elas podem trazer informação do isolamento, do mancal, do rolamento ou do conjunto do equipamento. Na foto direita, o espectro de uma vibração mostra o rolamento desmontado e a evidência da trinca com sua medida, o que corresponde ao valor medido. Para uma boa análise de vibração e rolamento, o ideal é guardar essa evidência por um tempo até que todos do grupo tenham verificado, ou até levar para o fabricante rolamentos de grandes proporções ou grandes diâmetros para que seja feita a continuidade nesse estudo. Abaixo, uma sugestão de pontos a serem coletados neste conjunto. O mancal, por exemplo, a caixa de engrenagem, a base da máquina e os seus rolamentos. Estes seriam os pontos de origem onde foi medido os picos. No próximo slide, defeitos detectáveis. Através da análise de vibração, é possível também vermos empenamento de eixo, desalinhamento do conjunto, excentricidade de eixos ou desbalanceamento. Verificar a fixação dos equipamentos na sua base. O aquecimento também nas superfícies podem trazer esse desempenamento. Nos mancais, defeitos mais comuns são rolamentos ou pista dos mancais, instabilidade em mancais deslizantes também pode ser corrigidos através de uma boa fixação. Em alguns casos, sugere até ponto de solda nessa base de mancais para que ela não se movimente, ou chumbadores em concreto até medida permitida. Na elétrica, já foi verificado curto-circuito nas chapas magnéticas, defeitos de alimentação e fuga de corrente pelos rolamentos. Um equipamento bem aterrado pode corrigir esses problemas. No próximo slide, um exemplo de ferrografia e cromatografia. Retiramos uma amostra de óleo do seu equipamento, hermeticamente fechado, ou com pontos de coleta. Essa coleta passa pelo sistema de filtragem magnética, onde é feita a contagem de partículas de contaminantes ou ferrosas. Após revelar a foto amplificada desse lubrificante, é possível vermos as limalhas de ferro que constam na lâmina. Após contagem, verificamos se esse óleo está de boa qualidade ou não. Normalmente, após essa análise, o ideal é trocar o óleo do conjunto. Preditiva e seus resultados. Bem, aplicando a preditiva, esperamos eliminação de desperdício de peças, diminuição de estoques associados, aumento da eficiência nos reparos, aumento da confiabilidade da planta, diminuição da gravidade dos problemas, maior disponibilidade desta máquina, ou seja, bons resultados e boas evidências para esta manutenção.
através das análises de preditiva. No próximo slide, como consequência da preditiva, teremos uma diminuição dos custos gerais, o aumento da confiabilidade da máquina ou do conjunto, um aumento da sua produtividade, melhoria geral na qualidade da máquina e dos equipamentos e diminuição da frequência de falha, ou MTBF. No próximo slide, temos aqui um gráfico comparativo de resultados versus custos. É claro que para estas melhorias requer um bom investimento, mas os resultados sempre são vantajosos à empresa. Diminui a corretiva, melhora a preventiva, e com a preditiva, mais as corretivas planejadas, o ideal é que chegamos aos números de excelência na manutenção ou números desejados pela engenharia de manutenção. Este investimento se justifica na evolução do tempo, com a disponibilidade maior das máquinas, com sua confiabilidade e evidências para meio ambiente, por exemplo, sem afetar a segurança. No próximo slide, plano de manutenção preditiva. Para conseguirmos enxergar esses custos ou prever o nosso budget, o ideal é fazer uma identificação dos equipamentos críticos, definir os princípios ou os principais conjuntos e componentes a serem orçados, por exemplo, roteiro para cada tipo de componente, definição das frequências de intervenção e uma programação mais completa. A seguir, vamos mostrar exemplos desta aplicação no software Sigma. Voltamos agora para o próximo slide. Administração e controle. Para todos os itens citados anteriormente, temos que ter uma boa administração da manutenção e proporcionalmente o seu controle. Para isso, utilizamos como ferramentas os indicadores, por exemplo, para facilitar a avaliação das atividades de manutenção, permitir tomar decisões e estabelecer metas. Devem ser gerados relatórios concisos e específicos, formados por tabelas e índices. Fica a dica então de uma leitura de Tavares e Lourival Augusto sobre a administração moderna da manutenção. Este livro traz bastante dicas para alcançarmos uma boa administração da manutenção. O caminho que se percorre de uma para outra situação deve ser balizado por indicadores de performance. Ou seja, para nós que vamos gerenciar a manutenção ou o nosso negócio, os indicadores vão ser as nossas ferramentas de trabalho. Quem não mede, não gerencia. Somente os indicadores permitem uma quantificação e acompanhamento dos processos. Indicadores são medidas ou dados numéricos estabelecidos sobre os processos que queremos controlar.
Então agora vamos utilizar esses indicadores para conseguirmos mais evidências de melhoria. Por exemplo, o MTTR, que é o tempo médio entre reparos, e o MTBF, que é o tempo médio entre falhas. Vamos usar também a confiabilidade resumida em RT e a disponibilidade resumida em A. No próximo slide, benchmarking. Benchmarking poderia ser resumido como nossas melhores marcas, o nosso melhor resultado. E para onde queremos chegar com esses resultados? Esses indicadores vão nos nortear de bons caminhos a percorrer. Conforme Júlio Nassif, fica aí uma dica de leitura, ou os livros da Quality Office também são muito bons e exemplificam mais detalhadamente as questões de benchmarks. Onde estamos e onde queremos chegar? Através dos medidores e dos indicadores, isso será mais rápido e mais preciso. No próximo slide, pirâmide da excelência. Temos aqui um exemplo de como alcançar as fases na excelência da manutenção. Temos aqui como primeira face, do lado esquerdo, a manutenção como atividade operacional. Depois, do nosso lado direito, a manutenção como órgão interdepartamental. Ou seja, interagimos com outros departamentos, tanto na disponibilização de dados, quanto na coleta destes, para que consigamos um bom resultado nos relatórios gerenciais, por exemplo, relatórios gerais, onde várias áreas vão utilizar essas evidências. Supondo que na sua empresa não tenha muito desses medidores, nós podemos iniciar pelo MTTR ou MTBF, por exemplo. Ou não, eu só tenho 5S. Nós iniciamos esse trabalho pelo 5S. Ou então, eu só tenho esta equipe multifuncional. Bem, a ideia é alcançarmos todos esses medidores em um curto tempo, até conseguirmos a gestão de ativos, por exemplo. Então, toda evidência que vocês tiverem são válidas para esta gestão da manutenção. Sistemas informatizados, seus tempos de manutenção, se você já utiliza sistemas de touching, programações dinâmicas, soluções móveis, QR Code, as suas ferramentas de análise de causa, o FEMEA, por exemplo. Se você já tem todos esses medidores ou evidências, então nós podemos revisar esses itens ou aplicar mais ferramentas avançadas. Para o próximo slide, a partir desse slide, vamos ver como funcionam os indicadores em nosso software. Supondo que você tenha somente planilhas de dados, Excel, por exemplo, entender como funcionam as fórmulas que utilizamos em software de manutenção. Inicialmente por absenteísmo. A partir do controle de ausências ou datas não trabalhadas por motivos diversos, o planejador poderá
verificar o absenteísmo dos funcionários e a sua disponibilidade. O absenteísmo é resumido pelo ABSE, que é igual à somatória de HH perdido e a somatória em relógio de ponto. O que era previsto está em relógio de ponto e o que ele não alcançou ou que foi perdido. Essas horas divididas, acharemos o nosso absenteísmo. No próximo slide, trabalho em manutenção programada. Relação entre a hora homem trabalhada ou gastas em trabalhos programados e hora homem disponível. Resumimos por TBMP igual a somatória de HHMP dividido por somatória de HHDP vezes 100.